Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de produção de texto sobre editorial e carta do leitor, tá? E nós precisamos abrir o nosso livro na página 118 para a gente poder continuar a nossa aula de ontem, certo? Ontem nós fizemos a leitura do texto Nem Tudo Que Cai na Rede é Fato, tá? E nós descobrimos sobre o efeito dos factoides, não, que são notícias falsas, né? Que levam as pessoas que estão assistindo a perceber que não são notícias verdadeiras, que não tem prova, que não estão constatadas, né? E que muitas vezes isso acontece. E a gente percebeu também que o editorial, ele acaba tendo características da pessoa que escreve, não é imparcial, tem a opinião da pessoa, a pessoa acaba colocando o que ela pensa e tenta até muitas vezes nos convencer daquilo que ela pensa. Hoje nós vamos entrar aqui na página 119 e nós vamos começar a aprender sobre a estrutura, tá? De como que é feita a editorial, de como que é feita a carta do leitor. No nosso resumo, vocês perceberam que tem a estrutura, né? Então, olha só. Embaixo do Gotas de Saber, que depois vocês podem ler com calma, que é só uma coisa assim, interessante de se ler aqui o Gotas de Saber, tá? E tá escrito assim, embaixo desse Gotas do Saber, na página 119. Esses trechos do editorial evidenciam que está sendo emitida uma opinião, isso a gente já sabe, mas em que, então, esse gênero textual difere do artigo de opinião, porque o artigo de opinião também dá uma opinião. Simples, a opinião explicitada não é de um articulista, e sim a dos editores do periódico. Então, na verdade, assim, não é a pessoa que está escrevendo, mas sim de todos os editores. Por exemplo, se eu trabalho para um jornal, é a opinião dos editores do jornal, e não só a minha opinião, a opinião de todos, certo? O artigo de opinião é só a minha opinião, por isso que se chama artigo de opinião, ok? Então, o editorial, por exemplo, ele não costuma receber a assinatura de quem o escreve. Por quê? Porque, na verdade, representa uma opinião coletiva. Então, essa é a diferença do editorial para o artigo de opinião. A opinião do artigo de opinião é de um articulista, de uma pessoa só. Do editorial, de vários, ou de um grupo, né? E aí, geralmente, a pessoa não assina o artigo, porque não foi só ele que escreveu, foram várias pessoas que deram a ideia e que querem te convencer de determinada coisa. Então, nós temos uma estrutura para poder fazer esse editorial. E como que ela é formada? Em geral, assim, o editorial se aproxima do padrão jornalístico, né? Ele também se aproxima desse padrão. E ele tem título, ele tem lead, tem corpo do texto, tá? E geralmente ele também é como se fosse uma reportagem ou mesmo um artigo de opinião. Ele tem a introdução, ele tem desenvolvimento e ele tem conclusão. A introdução, geralmente, é o posicionamento que vai ser defendido. É aquilo que eu falei para vocês, a gente dá uma pincelada num assunto que vai ser falado. E eu vou colocar do que eu vou falar, do que eu vou, o que eu vou defender, certo? Depois o desenvolvimento, que é onde eu vou colocar todos os argumentos daquilo que eu quero defender, do meu ponto de vista adotado, ou de várias pessoas. E a conclusão, eu tenho que fechar minha ideia, né? Então, eu vou arrematar o texto e, voltando ao posicionamento inicial, eu fecho minha ideia, ok? Já a carta do leitor, que a gente vai ver aqui na página 119, geralmente tem várias cartas de leitor em jornais, em revistas, né? E o propósito dessa sessão, que a gente vai ver agora, que é a carta do leitor, onde fica a carta do leitor, é oferecer uma oportunidade para um leitor comentar alguma coisa que foi publicada, tanto no jornal como na revista. A gente vê muito isso em revista, certo? E é um gênero textual que revela também o posicionamento do seu autor, porque se eu estou mandando uma carta para uma revista de uma publicação dela, provavelmente eu vou colocar o que eu penso sobre aquilo ali, né?
E geralmente eu li alguma coisa desse jornal, dessa revista, e vou colocar a minha resposta àquilo que eu li. Posso colocar que eu gostei, que eu não gostei, e assim por diante, certo? E aqui na página 120, ao virar a folha, tem um texto que ele tem um título, o seguinte título: As responsabilidades de cada um, tá? E ele fala assim: é inacreditável que nos dias de hoje abrirmos um jornal e lermos um pedido de tapar buracos. Esse tipo de pedido não tem de ser feito simplesmente, ou os responsáveis têm que ir e fazer, pois é para isso que são responsáveis. Lamentavelmente, esse tipo de situação só é corrigida quando levada aos meios de comunicação, como aconteceu com a ERS 734, que após ter sido salvo da reportagem e ter causado vários estragos nos veículos do usuário, está toda remendada. Então, na verdade, é a estrada de rodagem, né, 734, 734. E provavelmente só foi arrumada depois que alguém foi lá e colocou nos meios de comunicação. O cassino também se encontra todo esburacado, desviamos de um maior e caímos em um buraco menor. E não me refiro às ruas intermediárias que estão em péssimo estado, são as vias principais mesmo. Esse tipo de solicitação não é um favor que nos faz, é direito de todos, pois pagamos impostos para termos uma vida mais digna. Tá? Essa estrada é uma estrada gaúcha que liga o centro do município do Rio Grande ao bairro do Cassino, tá? Que é também um balneário marítimo, então passa-se muito carro nesse lugar. É visível o desenvolvimento de nossa cidade com a área portuária, como a montagem das plataformas, com o turismo. As pessoas vêm conhecer a cidade do Rio Grande em função de tudo isso, e nós o que fazemos para melhorar? Temos que crescer juntos, aproveitar esse desenvolvimento e nos conscientizar de que o lugar de lixo é no lixo. Vemos as pessoas largarem papéis de todo tipo, latas de refrigerante ao longo do seu percurso, quando não jogam pela janela do ônibus, deixando ali estampada a falta de educação, de comprometimento com o lugar em que se vive. Isso é responsabilidade nossa e para o bem comum. Podemos mostrar que o povo rio-grandino também tem cultura e educação, pois assim teremos mais satisfação em apreciar o que a cidade nos oferece: museus, universidades, praias, praças. Então, na verdade, a população fica indignada quando os turistas chegam a determinado lugar, ou mesmo a própria população, né? Pessoas que moram ali naquela área, ou pessoas que vêm visitar e que acabam sujando todo o espaço, jogando inclusive lixo pela janela. Então, assim, embaixo tem um cartaz que demonstra o quanto a autora dessa carta do leitor, né, demonstra o quanto ela está indignada com quem tem visto nas estradas da sua cidade. Olha lá a carta. São várias pessoas, né, formando uma mão, e essas duas palavras têm origem latina. Por exemplo, indignação e dignidade. Por quê? Elas têm dignidade quem tem grandeza interior, honestidade, preocupação com os demais. Indignas que se quem vê valores prezados pelos dignos, ética, justiça, cuidado com os bens públicos, sendo desprezados. E você fica indignado com o quê? A gente fica indignado com muita coisa, né? Então, na verdade, assim, esse cartaz aqui mostra a indignação. Pare de jogar lixo, pare de estragar a cidade, pare de destruir tudo. E assim, nesse gênero textual que a gente viu aqui em cima, que é uma carta do leitor, predomina a primeira pessoa, porque a pessoa está falando, então predomina a primeira pessoa. No caso, a autora da carta deu preferência à primeira pessoa do plural, né? Porque ela fala da comunidade em si, das pessoas em si, tá? E aí vocês vão ver vários verbos no plural. Na página 121, nós vamos ver a estrutura. Na estrutura, fala assim: não há um formato rígido para o gênero textual carta do leitor. Não tem um formato rígido, tá? Mas geralmente tem poucos parágrafos, ele é pequeno e ele apresenta assim, chamamentos como vocativo, e é onde a pessoa destaca-se quando envia o texto para a redação e utiliza elementos típicos da própria estrutura do que ele leu, que você acaba mandando uma carta de resposta àquilo, se você gostou, se não gostou e assim por diante. Então, nesse nosso primeiro tempo, nós temos uma situação, um problema aqui, tá?
A gente já fez ontem essa situação problema. Alguns de vocês tinham que me mandar ela. Alguns de vocês, poucos, me mandaram. E eu gostaria que quem não fez, fizesse agora nesse primeiro tempo. E quem fez, vai virar a folha, tá? Vai ler o texto da página 122 e vai fazer os exercícios da página 123. Então, assim, o que eu quero que vocês façam nesse instante? Leiam o texto da página 122, mas não façam o exercício, porque o exercício a gente vai fazer na nossa próxima aula para a gente terminar esse módulo de produção de texto, tá? Quem não fez o texto da situação do problema, vai fazer agora e vai me mandar. Agora, quem já fez, só vai ler o texto da página 122. E na próxima aula a gente volta para fazer o exercício da página 123 e 124. A gente já se vê, tá bom?